A paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos falar um pouquinho sobre igreja, o que é ser igreja, o que é igreja. E muito se tem falado nesse tempo de quarentena sobre a desnecessidade da igreja. Afinal de contas, você precisa ou não precisa da igreja? Para falarmos de igreja, nós temos que falar do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que se temos o Espírito Santo, nós somos pertencentes a Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 13, nos diz que o Espírito Santo é a salvação daqueles que estão em Cristo. É o selo, é a marca. Então, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. Em Romanos 8, 9 diz que se uma pessoa não tem o Espírito Santo, ela não pertence a Cristo. E nós chegamos na parte que interessa, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz que vós sois templo do Espírito Santo. Então você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Então nós temos que entender o que implica ser templo do Espírito Santo. Será que eu sou igreja? Será que eu isoladamente sou igreja? Será que eu não preciso de igreja, de templos, de tijolos? Eu não preciso frequentar nada? Eu não preciso estar em comunhão? Chegamos no ponto que interessa. Qual o ponto? Se nós temos o Espírito Santo, se aceitamos Jesus, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos santuário do Espírito Santo, que habita em nós. Então nós somos morada do Espírito Santo. Então temos que entender a primeira coisa, que é: igreja somos nós. Por que somos? Porque somos um plural, é um plural. A primeira coisa que nós devemos entender é que igreja somos nós. Nós somos membros de um corpo. O corpo é a igreja. Nós somos membros. Se os membros viverem de maneira isoladas, eles não se formam o corpo. E se eu não formo o corpo, eu não sou igreja. Jesus vem para resgatar a igreja. A igreja deve estar então em plural, em comunhão. Se você é membro isolado, você não pertence ao corpo. O membro fora do corpo, ele não é igreja. E o segundo ponto que eu trago para vocês é que igreja é a comunhão dos santos. Apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se você é membro da família de Deus, significa que há mais pessoas. Existem pessoas, existem irmãos. Se você não conhece o seu irmão, se você não vive em comunhão, você não pertence à família de Deus. E o terceiro ponto que eu trago para vocês é que igreja é a igreja local. Por que igreja local? A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A palavra utilizada para templo é naos, que em grego significa santuário local. Significa que o apóstolo Paulo estava nos referindo aos templos, às congregações que existiam nas cidades onde ele visitava. Se alguém destruísse, se alguém tocasse aquelas igrejas, o templo que somos nós revelaria um novo templo. Nós não seríamos destruídos, porque a igreja ela se reúne num local, e este local ele é preservado por Deus. Deus vai fazer sobreviver este local. Amém? Então igreja é igreja local. Mas também o quarto ponto que eu trago para vocês é que igreja é o somatório de todos os crentes do mundo. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a família de Deus é a reunião de todos os crentes do mundo inteiro. Então, se você é da denominação X e eu sou da denominação Y, eu sou da mesma família que você. Você é meu irmão. Não tem essa de ser primo. Eu já vi muita gente dizendo que uma denominação não se refere a outra como irmão, mas se refere a primo, de tanto distanciamento de doutrina. Olha só, você está equivocado. Você pertence ou não pertence à família de Deus. A família de Deus é uma só. Não existe denominação. Ou você pertence à família ou você não pertence.
E o último ponto que eu trago para vocês é que igreja existe sim autoridade para ser respeitada. Existem níveis de autoridade. O apóstolo Paulo muito bem coloca em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Perceba bem que o apóstolo Paulo ele muda a metáfora, a comparação, que a igreja é a lavoura de Deus, no sentido horizontal, para a igreja é edifício de Deus. Edifício significa andares, um acima do outro. Existem vários níveis de autoridades, níveis de intimidade com o Espírito Santo, e isso o apóstolo Paulo deixa muito claro, que ele diz que o edifício ele deve ser construído com boa qualidade. Significa que você é um edifício, significa que você está em permanente construção. Você hoje está no andar 1, você amanhã vai para o segundo andar, amanhã você vai para o terceiro andar. E quanto mais qualidade você coloca neste ministério, quanto mais qualidade você usa nessa obra, mais andares, mais intimidade com Deus você vai estar. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz assim: o edifício tem que ser construído com boa qualidade, com materiais de boa qualidade. A obra e esse material, ele vai ser provado no fogo, diz a palavra de Deus. Então, todo esforço que você coloca hoje na obra de Deus, ele vai ser julgado por Deus. Ele vai ser provado no fogo de Deus. E a última questão também, eu sei que eu coloquei que é a última, mas essa aqui realmente é a última. Muitas pessoas falam que a igreja sou eu. A igreja é do pastor, a igreja é da ovelha. Eu digo uma coisa para vocês: a igreja não é do pregador, a igreja não é do pastor, muito menos a igreja é sua, muito menos a igreja é da congregação. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa muito claro: o edifício é de Deus. O templo é de Deus. Então a igreja ela é de Deus. Você faz parte dela. Você se insere nessa família. Mas a família ela é de Deus. Então a igreja é de Deus. Ela não é do pastor. Ela não é do pregador. Ela não é também da congregação e das ovelhas. Deus abençoe você e que você tenha em mente que a igreja somos nós. A igreja é o local aonde eu tenho comunhão, e a igreja é a reunião de todos os santos do mundo inteiro. Deus abençoe vocês.